Tá aí, retornamos agora com o meu querido Jorge Folena. Seja bem-vindo aqui, Folena, para mais um momento. Hoje esse feriado. Tá descansando hoje, é? Mas não Não, aqui, hein? tô trabalhando também, trabalhando Tô contigo e trabalhando. tô trabalhando também. Agora estou trabalhando. Naquela história, para advogado, para professor, Exatamente. para comunicador, não tem feriado, né? Exatamente. Só tem. A gente aproveita o feriado para trabalhar mais um pouco. Folena, seja bem-vindo aqui mais uma vez. Tá com saudade de você. Sempre fico para a gente, para te ouvir, enfim, sobre as cenas, sobre as questões da cena brasileira. Mas eu quero começar falando do assunto que tomou grande parte aqui já do programa de hoje, que é Gaza, que é a denúncia de Israel para o TPI, para o Tribunal Penal Internacional, naquele artigo belíssimo que a Carol Proner divulgou ontem, né, revelando essa denúncia internacional de Israel. Enfim, as cenas de violência. Nós temos a notícia de que 3 bebês morreram lá com as incubadoras que não estão sendo... tiveram de ser desligadas em função do não fornecimento de energia elétrica para Gaza. Como é que você, a esse ponto, depois de quase 40 dias do início desse conflito, como é que você está vendo essa situação? Fala um pouquinho para a gente como é que você está lidando com isso. Conde, semana passada, sistematicamente, nós temos falado sobre isso nesse último mês, né? Infelizmente. Não está falando de outras coisas aí, mas a ação terrorista, genocida do governo de Israel, né, contra os palestinos e particularmente contra a faixa de Gaza nesse momento, né, só se amplia. Né? Os crimes de guerra, né, e crimes contra a humanidade têm se ampliado constantemente. Eu, sinceramente, Conde, eu não vi nada demais na fala do presidente Lula. Eu achei o presidente Lula até muito ponderado, né? Inclusive trazendo o Hamas para o debate, que eu acho que o ponto central dará o Hamas agora. O problema é que Israel está fazendo. Então, eu achei a fala do presidente Lula ponderada, correta, e não é de agora que ele tem falado isso. Talvez ele tenha sido um dos primeiros líderes ocidentais a se posicionar fortemente contra o Estado de Israel. Fortemente. Ele não tem se colocado apenas contra o Estado de Israel, tem se colocado também contra o imperialismo norte-americano e toda essa ação ocidental exploratória que nós vemos, né, por séculos no mundo. Pelo menos 200 anos nós temos visto isso. E o presidente Lula tem se colocado, né, numa proposta pelo Sul global, né, pela política dos BRICS, né, inclusive contra a hegemonia do dólar. E daí, Conde, nós já falamos também uma outra oportunidade com você, daí muito do que o presidente Lula tem sofrido aqui no Brasil, né, de perseguição por parte da mídia tradicional, por parte dos interesses norte-americanos. O presidente Lula, ao se colocar contra o dólar, colocar contra o mundo unipolar, contra a ação imperialista, exploratória norte-americana, ele vem colhendo isso. Né? Então, ele tem consciência disso, né, dessa ação dele, né, da proposta dele de um mundo mais justo, um mundo melhor para todos, e não podia esperar do presidente Lula algo diferente. Com relação à questão da Palestina, né, a luta que todos nós temos que travar, e o presidente Lula tem colocado por isso, é a paz. É a paz e o respeito à dignidade do povo palestino, de todo o povo árabe, de toda aquela região, né, e, acima de tudo, que não ocorra, né, exatamente a apropriação de terras e também de riquezas naturais, de hidrocarbonetos, por parte de Israel e por parte dos Estados Unidos da América do Norte e também pela Europa. O que foi feito, o que eles fizeram na Ucrânia e o que eles não aceitaram da ação dos russos, e eles estavam condenando os russos, é o que eles agora, né, descaradamente, né, fazem de forma contrária. Então, a Rússia não podia se defender contra a ação deles, mas eles toleram que Israel invada, né, e se aproprie das riquezas dos palestinos. E pior, o que é mais grave, né, Israel está declaradamente por parte das suas autoridades, matando civis indefesos, crianças, mulheres e idosos e civis indefesos. Então, coisa está muito claro. Né? Eu não vi nada demais na fala do presidente Lula para uma grita tão grande. Agora, a grita tem, né, por causa do cinismo. Né? Então, e veja só, né, são os mesmos, essas pessoas, esses grupos que disparam contra o presidente Lula, são os mesmos que defenderam um genocídio no Brasil. Exemplo do que foi feito com os povos Yanomamis. E não falaram absolutamente nada.
Hoje nós temos provas documentadas de que houve um genocídio contra os Yanomamis. E a prática é bem semelhante, né, Conde? Porque, na verdade, aqui no Brasil, eles queriam também se apropriar das riquezas naturais e das terras dos povos Yanomamis. E o que está acontecendo exatamente na ação de Israel, declaradamente na Palestina, é a mesma coisa. Se apropriar cada vez mais do território palestino, e se apropriar das riquezas, se apropriar dos hidrocarbonetos. E digo mais, Conde, essa ação imperialista, que Israel é a ponta de lança para incendiar aquela região, isso não vai ficar só na Palestina. Isso vai também para os outros países da região. Vai para a Síria, a Síria já sofre esse ataque já há muito tempo por parte dos Estados Unidos, vai para o Líbano, vai para o Egito e a Arábia Saudita e os Emirados Árabes que abrem o olho. Não adianta se esconder, porque muito em breve, né, também isso não vai parar. Isso não vai parar. E dentro disso temos também a associação dos países daquela região, exatamente está entrando agora para os BRICS. São 3 países naquela região: Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e o Egito. Sem contar a Etiópia, que está também no norte da África. Então, veja você, né, tem tudo isso uma articulação, né, para tentar combater o avanço do mundo multipolar, do mundo que se procura ter uma relação de parceria e de respeito entre os povos, e não de exploração, como se deu até hoje, nesses últimos 200 anos, por parte dos Estados Unidos da América do Norte e seus associados europeus. Vocês estão assistindo 11 News ao vivo aqui pela TVT de São Paulo e também pelo Pool da Democracia, que hoje inclui o canal da TV Fórum no YouTube, excepcionalmente, extraordinariamente, com o beneplácito do meu querido amigo Renato Rovai. 12h31. Meu querido Folena, nós discutimos aqui, o Arbex passou por aqui, o Diogo, e parte da reflexão é de que Israel se afunda cada vez mais, que não tem vitória possível nenhuma, né, com relação aos objetivos, né, que foram colocados, que a gente nem sabe direito o que é. Eu queria saber se você tem essa percepção também de que Israel já perdeu esse processo e o imperialismo, de uma certa maneira, também. Será que a gente corre o risco ainda de que haja uma reviravolta, digamos assim, e a gente siga, né? Porque os Estados Unidos estão aí fomentando, né, guerras no mundo, continuam fazendo isso para não perder o seu papel de liderança. Aliás, ele só fez isso durante todo o século XX, né? Fala para a gente, Folena. Ô, Conde, olha só, exatamente, isso o que está acontecendo, o que aconteceu na Ucrânia, na tentativa da OTAN contra a Rússia, a ameaça de invadir a Rússia e tomar as riquezas também dos russos, é isso que representou aquela guerra que ocorre no território ucraniano, na divisa com a Rússia, é uma ação também expropriatória da Ucrânia, da OTAN, dos Estados Unidos da América do Norte, dos países europeus, para se apropriar das riquezas da Rússia. E agora a mesma coisa acontece no Oriente Médio. Então, na Palestina particularmente. Essa é a revelação, Conde, cada vez mais contundente, de que algo está errado. E a queda dos impérios se dá exatamente, quando a gente começa a observar a derrota, pelo aspecto moral, pelo aspecto degradante. O que nós estamos verificando hoje, cada vez mais no caso da Palestina, e vimos também no caso da ação do que a OTAN fez contra os ucranianos, vamos colocar assim, exterminando, né, destruindo um país inteiro, que é a Ucrânia, que está acontecendo agora com os assassinatos na faixa de Gaza, é exatamente a degradação moral de um regime, nesse regime imposto pelos Estados Unidos da América do Norte, pelo imperialismo, pelo mundo ocidental, que vem com aquela desculpa de dizer que vai nos salvar, o mesmo que falaram durante as cruzadas contra os árabes. Eles só agem para destruir. Então, essa é a degradação moral. Essa degradação moral é a revelação, volto a destacar isso, de que um regime não se mantém em pé. Ele está se desfazendo. Então, só resta a eles exatamente isso. Antes que destrua, que se acabe definitivamente, infelizmente, levar à morte milhões de pessoas, milhares de pessoas, como está acontecendo, como vimos na Ucrânia e como estamos vendo agora. Agora é mais grave ainda, Conde. Tudo é muito grave.
esse regime de guerra apresentado pelos Estados Unidos, pelo imperialismo americano. É muito grave porque eles não apresentam para o mundo uma solução de paz, eles não apresentam uma solução de desenvolvimento para todos, eles só apresentam uma proposta de destruição. A proposta de guerra deles não é uma guerra para se defender. É o que, por exemplo, o Hamas você poderia colocar. Uma ação de guerra para se defender contra um opressor, contra um colonizador, contra quem quer me destruir, tomar minhas terras. Mas a ação dos Estados Unidos, a ação de Israel, é uma ação destrutiva. Eles não estão atuando para a paz, não estão atuando para construir. Eles só destroem, eles só apresentam a morte. Daí a indústria da guerra. O tempo inteiro tem que financiar o orçamento, o dinheiro que é arrecadado da população, com muito esforço, com muito trabalho, é empregado exclusivamente pelas classes dominantes universais, ocidentais, particularmente, para na indústria de guerra, que é a indústria da morte. Então, a sua pergunta é a revelação, né, o que está acontecendo em Gaza nesse momento, é a revelação para a humanidade de que o modelo norte-americano e do governo de Israel, que está hoje na frente do poder, do Estado israelita, é revelação de uma sociedade fracassada, de que não tem uma proposta para a humanidade. Então, eles fracassaram. O mundo está se dando conta disso. Cada vez mais, Conde, as pessoas estão tomando conhecimento do que se passa na Palestina e do estado de injustiça que é imposto por Israel, pelo governo de Israel, e também por parte da classe dominante norte-americana, seja por parte do Partido Democrata e pelo parte do Partido Republicano. Então, volto a dizer, eles não têm uma solução para o mundo. Se as instituições internacionais, do direito internacional, fossem, de fato, sérias, e se elas fossem construídas para um mundo de paz e de equilíbrio, com certeza, os últimos presidentes norte-americanos, como também o atual primeiro-ministro de Israel e alguns membros do seu governo, estariam respondendo em tribunais de direitos humanos por graves violações de direitos humanos e por genocídio. E a mesma coisa aconteceria com relação ao último presidente brasileiro, sem dúvida nenhuma. Diante das provas que nós temos, hoje o mundo vê pela tela do celular, está aqui, ó, por aqui, todo mundo vê o que está acontecendo na Palestina. O Conde não tem desculpa para atacar criança, atacar idosos sob argumento, estamos atacando quem nos ofende, mas eu mato crianças, mato idosos, mato inclusive os seus cidadãos do seu próprio país, no caso israelenses. Então, Conde, é a degradação moral de um regime que não deu certo. O imperialismo, esse é o imperialismo que nós estamos vivendo, exploratório, ele fracassou. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei do encaminhamento do presidente Lula. Por outro lado, há um mundo que reage, há um mundo que apresenta uma proposta de construção, de troca de conhecimentos, de troca de desenvolvimento, o que nós estamos vendo hoje da proposta a partir, por exemplo, dos BRICS, não é apenas os BRICS. Né? Tem diversos fóruns internacionais que dão esse caminhamento. E o presidente Lula, como líder universal, como líder do Brasil, seguindo, inclusive, para concluir, Conde, a orientação constitucional brasileira nas relações internacionais, que é da paz. O presidente Lula pega pela paz o que determina a Constituição do Brasil e a autodeterminação dos povos. Ele está exatamente em linha com esse novo mundo que se contrapõe à exploração, à destruição e à morte. Grande referência hoje no mundo, né, de um futuro, um mundo que defenda a vida, é o presidente Lula. Nós vemos, inclusive, o mundo árabe se curvar a esse protagonismo do Lula, merecido, né, e compreensível também, depois dessa recepção do Lula aos brasileiros repatriados da Palestina, que eu quero falar sobre isso com você ainda um pouquinho aqui no próximo bloco, que fez com que o mundo árabe falasse: esse é um presidente humano, né? A gente respeita. O Lula ganhando o respeito do mundo árabe de uma maneira inédita, com um gesto, né? Não precisou contratar marqueteiro, não precisou comprar veículo de comunicação, nada. Simplesmente um gesto humano que é compreendido pelo mundo todo. Só deixar registrado também, você falou do genocídio no Brasil,
E esse calor que todo mundo aqui que está nos assistindo está sentindo nesse momento, ele tem autor, esse calor, né? Eu conversei com uma pesquisadora do INPE ontem, a Luciana Gatti, ela está na Nova Zelândia, vai voltar semana que vem, eu vou trazê-la para o programa para ela explicar para a gente o quão tem a ver esse calor excessivo que o Brasil está passando nesse momento, recorde histórico, né? Recorde de toda a história, com as queimadas que o Bolsonaro promoveu no governo anterior, né? O Dia do Fogo, o genocídio no povo Yanomami, tudo isso, né? Tudo esse conjunto de coisas. Eu me lembro que 80% da área verde do Pantanal foi incendiada naquele período. Ela parte se recuperou, mas parte não se recupera mais. Então, é bom a gente ter isso em mente, viu? Quando a gente começar a sentir o calor, ter que comprar um ar-condicionado, ventilador e tudo mais, saber quem promoveu isso. Folena, bate-papo aqui. Vivi Silva está dizendo aqui, o Jogo da Imitação, o filme com Benedict Cumberbatch, conta bem a história de Alan Turing em suas descobertas importantes para o rumo da Segunda Guerra Mundial. Um filme excelente, recomendo para vocês. Antônio Vasques, massacrou, o argentino vai se livrar do Macrilei. Muito bom. Adriana Coppi, obrigado, Adriano Diogo, sempre uma aula espetacular. Paula Eduarda Canhadas, parabéns, Conde, pelo programa, muito obrigado. Aqui é o brilho dos convidados. Antônio Vasques, um fósforo branco é para extinguir os palestinos. Deixa eu ver se chegou mais alguma coisa aqui. O pessoal está dizendo aqui, a Olga Loyola, só gente boa hoje, parabéns, Conde, aprendemos sempre. Folena, você acompanhou com certeza a chegada dos brasileiros repatriados de Gaza, na base aérea de Brasília e tudo mais. O que representou para você aquele momento? Né? Já que a gente está falando na simbologia de um presidente de um país que também se traduz por um humanista, quer dizer, tendo esse carinho com os seus brasileiros e também pessoas ligadas ali, palestinas, que estão sendo acolhidas pelo Brasil. Fala sobre isso para a gente. O Conde, você já respondeu, representou exatamente isso. Representou um presidente que, de fato, se preocupa com o seu povo e com o seu país. Quero lembrar que, quando teve o início da Covid, lá na China, quando nós tivemos conhecimento na China, o Estado brasileiro, o governo brasileiro da época, vacilou em repatriar os brasileiros. Levou muito tempo para trazer os brasileiros. Chegou, inclusive, a suspeitar disso. Né? Então, você veja a diferença, né, de um governo para o outro. Mas não quero falar do outro, quero falar do presidente atual, que exatamente é um presidente que espelha a realidade do nosso país, as tradições e a cultura do nosso povo. O humanismo brasileiro, isso que você se referiu, Conde, ele é exatamente esse humanismo, que ele não quer guerra, ele não quer ver briga. Os brasileiros, de uma maneira geral, não querem destruição. O Brasil, né, dentro dessa formação histórica do nosso povo, é um povo com muita luta, mas um povo que quer viver em paz. Quer viver em paz. É um povo que é explorado constantemente. Então, mas o brasileiro, ele não aceita, mas ele quer exatamente isso, que é solidariedade, é um povo solidário, é um povo acolhedor e um povo que quer o bem para os seus semelhantes. As pessoas no Brasil se emocionam, né, exatamente com ações como feitas pelo presidente Lula. Por isso que eu volto a destacar, né, o nosso pacto constitucional, que é a nossa Constituição, nosso pacto político é a Constituição, ele fala da paz, ele tem a preocupação no ser humano. E o presidente Lula é exatamente essa representação. Ele é a representação mais fiel do povo brasileiro, Conde. Nós nunca tivemos um presidente da República que pudesse encarnar a figura do cidadão brasileiro, do homem comum, do homem do nordestino, do negro, né, dos imigrantes. Então, esse é o presidente Lula. Então, Conde, a ação do presidente Lula, carinhosamente, né, não é uma ação meramente um gesto político, é uma ação, acima de tudo, humanitária. Ele falou pelos nossos brasileiros que eram reféns em Gaza, mas ele também falou pelo mundo, por todos no mundo, e falou pelos palestinos que estão, nesse momento, sofrendo opressão. O que eu queria destacar nesse ponto, Conde, dessa chegada, né, dos brasileiros que estavam na Palestina, é que os ataques que são desferidos contra o presidente Lula, que foram desferidos contra ele, pela fala dele, são exatamente de pessoas, eu quero destacar isso,
pessoas que não têm compromisso com a vida. Não têm compromisso com a vida. São pessoas que se dizem, algumas, religiosas, mas que, de fato, não praticam a verdadeira religião, não pregam o amor, porque eles pregam o ódio. O ódio. Então, o que nós temos visto exatamente nas redes sociais, nesses ataques que são desferidos contra o presidente Lula, são de pessoas que propagam o ódio. E aí, a tal da mídia, né, chamada mídia conservadora, vamos colocar assim, eles também atacam o presidente Lula porque eles estão ali representando os interesses de uma classe dominante universal que só concentra capital, e possibilita, como efeito, a destruição de cada vez mais pessoas pobres, miseráveis, a guerra e a destruição do mundo, como você bem colocou com relação à questão ambiental. Está aí o efeito, né, da causa, que é a concentração de capital gerada por esse imperialismo exploratório. Então, Conde, quem ataca o presidente Lula exatamente são aqueles que estão na defesa do imperialismo destruidor e que promove o ódio e as guerras por o mundo. Está aí Jorge Folena aqui conosco, trazendo essa reflexão sobre esse tema que não sai das nossas, enfim, da nossa atenção, que é Gaza. Ainda estamos aqui nessa ansiedade para saber como é que a gente vai lidar, inclusive com o próprio Israel depois, né? Existe uma pergunta muito prepotente, que eu acho, que se pergunta assim, justamente por essa mídia hegemônica, né? O que vai ser feito de Gaza depois depois de sabe-se lá o quê, né? E se é um depois, se vai haver um depois. Mas a pergunta que eu faço é: o que nós vamos fazer com Israel? Quer dizer, vai ter que ser julgado, né? E, inclusive, já está denunciado no Tribunal Penal Internacional. Você quer completar? Eu quero falar sobre isso, Cunha. Acho que você tocou no ponto importantíssimo. Porque, na verdade, vamos deixar claro isso. Em Israel, no Estado de Israel, não tem pessoas, eu acredito que a maioria da população que vive no território, no Estado de Israel, não concorda com a ação do governo de Israel. Então, para deixar claro isso, porque senão acaba amanhã todo mundo, né, criando também, por outro lado, uma ação de perseguição, como se persegue um, persegue o outro. Mas isso não é uma ação do povo, né, israelita. Isso é uma ação do governo de Israel. Óbvio que tem pessoas que acabam apoiando, né, ações genocidas, infelizmente, mas não é a visão do todo. E esse governo de Israel, Conde, é um governo fracassado, é como os governos norte-americanos. Qualquer um que venha, seja do Partido Democrata ou do Partido Republicano que venha entrar, também é fracassado. Esse governo é fracassado, porque só restou a ele exatamente esse tipo de ação, que é a ação da destruição, que é a ação do assassinato. Todos aqueles que pregam a expropriação, já falei isso aqui hoje, mas quero ressaltar, todos aqueles que têm esse comportamento são pessoas que não sabem como construir um mundo justo, um mundo equilibrado. Então tem que partir para um mundo da destruição. Esse governo que está lá, do atual primeiro-ministro e todo o seu gabinete, esses têm que ser responsabilizados, sim. Eles terão que ser e serão responsabilizados. Não haverá espaço para eles no mundo. Ninguém vai tolerá-los, infelizmente. Mas esses governantes, e não o povo de Israel. O povo de Israel está nas ruas, já estava nas ruas antes dessa ação em Gaza, bem antes. Estava protestando. Exatamente contra o Estado ditatorial. Esse governo é que propôs e tentou calar o poder judiciário de Israel. Esse governo é um governo de extrema-direita que está lá. E é um governo que todos os democratas do mundo, como era o governo brasileiro antes, eram governos que se colocavam contra a democracia, contra o equilíbrio das relações políticas e sociais. Então, todos que eram democratas se colocam contra. Então, todos os democratas do mundo, de verdade, aqueles que pregam por equilíbrio político e social, vão se colocar contra esse governo, que nós já estamos começando a ver. Até chefes de estados cínicos, de governos cínicos, como o do Canadá, por exemplo, já começou a se colocar contrária às ações desse governo, do governo de Israel. O presidente da França também começou já há algum tempo a se colocar contra. Então, Conde, não se sustentará essa ação do Estado de Israel. E o que eu quero destacar, sem uma preocupação, Conde, olha, aqueles aqui no Brasil que querem perseguir quem defende a paz,
quem defende a justiça, fique bem claro, vocês estão defendendo o lado errado da história. O interesse de vocês não é o interesse da paz, não é o interesse da justiça. O que vocês querem é opressão. Vocês querem manter o estado de opressão. E não me venham com cinismo. Depois dizer que está orando, pedindo a Deus, ou que seja lá o que for, né, que não é verdade. O que vocês estão pregando é pela destruição e morte de crianças e mulheres. Lamentavelmente, o que se replica no Brasil aqui é a polarização que nós vimos nas últimas eleições, ela se aplica ao que está acontecendo em Gaza. Quer dizer, quem está de um lado e quem está de outro, você vê facilmente de que lado, né, você poderia estar, digamos assim, do ponto de vista da ética, né, da preservação da vida e tudo mais. Folena, eu vou pedir licença aqui para o nosso público, estamos todos muito envolvidos aqui no tema Gaza e tudo mais, mas nós estamos aqui no último bloco, eu queria te ouvir sobre o Flávio Dino. O Flávio Dino está sendo perseguido, está sendo atacado. Ele apareceu nas imagens aqui, porque ele também foi receber ali os repatriados na base aérea de Brasília. O Estadão soltou uma fake news que o Dino já rebateu várias vezes, de ter recebido a dama do tráfico no Ministério da Justiça. E eu senti também muito preconceito nessa coisa de falar assim que a mulher é esposa de um detento, e ela não pode ter nenhum tipo de audiência, não digo com o ministro, mas enfim, eu achei que foi muito preconceito num mesmo enunciado. Eu queria te ouvir sobre isso, quer dizer, o Flávio Dino vai aguentar mais um tranco desse? Conde, primeiro eu quero dizer o seguinte, o ministro Flávio Dino, ex-governador e senador Flávio Dino, ele, depois do presidente Lula, a meu juízo, tá, é a grande liderança que surgiu no país. Porque ele tem exatamente, né, o equilíbrio político para conduzir um governo. Ele fez isso por 8 anos no governo do Maranhão, e governar o estado do Maranhão não deve ser um estado fácil, não, por diante de todo o histórico do patrimonialismo brasileiro, né, não quero me referir especificamente, todos sabem o que eu estou dizendo. Então, não é um estado fácil de se governar e diante de todas as condições econômicas e sociais existentes até então. Então, ele sucedeu-se muito bem. Não só foi eleito 2 vezes, como fez o seu sucessor. É ministro da Justiça e Segurança Pública no governo Lula, com um protagonismo como não há nenhum outro ministro. O presidente Lula dá espaço para todo mundo, mas o ministro Flávio Dino, desde o primeiro dia de governo, Conde, ele naturalmente mostrou a liderança dele. Isso é um grande líder. O líder não é aquele que precisa se apresentar para dizer que é líder. A liderança é algo natural. E ele chamou para ele a responsabilidade, liderou os atos terroristas praticados contra a democracia no 8 de janeiro. Ele se colocou desde o início firme. Ele tem feito um enfrentamento sistemático contra a violência e a insegurança pública no Brasil. Então, quer dizer, é um ministro que tem chamado para ele a responsabilidade. E, com isso, ele ganha o protagonismo natural. Então, eu quero destacar, até agora, eu não consigo vislumbrar nenhuma liderança como a do ministro Flávio Dino até então. E aí vem exatamente isso. Os mesmos que atacam o presidente Lula, né, são os mesmos que vão atacar o ministro Flávio Dino. Nós vimos isso na Câmara, no Senado, o que eles tentaram fazer, e o ministro saiu com muita tranquilidade e com muita inteligência de todas as armadilhas que tentaram aprontar contra ele. Então, Conde, é isso, é uma liderança, né, é um homem ainda relativamente jovem, mas experiente, muito experiente na vida pública, e eu vejo o Conde, sem dúvida nenhuma, com um futuro brilhante. Ainda bem que no Brasil, hoje, e nesse governo, né, despontam várias outras lideranças, não só o ministro Flávio Dino, mas Flávio Dino é uma grande liderança, a meu ver, mas tem outras também. Então, que bom para o país, que bom para a política brasileira, que bom para a democracia do país, porque são quadros que nós temos que nos possibilitarão a renovação futura e o Brasil poder continuar caminhando nessa trajetória de desenvolvimento. Tivemos agora um atraso nos últimos 5 anos em consequência de um golpe contra a democracia, contra o Estado Democrático de Direito no Brasil, que aconteceu a partir de 2016, quando rasgaram a Constituição brasileira, impeachmentando indevidamente a presidenta Dilma. Pagamos uma conta por 6 anos de atraso.
Mas agora estamos retomando o caminho do Brasil, que é o caminho do desenvolvimento, do progresso e da justiça social. Um país que precisa distribuir a riqueza. Sem distribuição de riqueza, o nosso país não avança. E temos condições para isso, Conde. E o ministro Flávio Dino é a liderança que desponta para isso. Desponta, é por isso que está sendo tão atacado por todos os lados, né? Mas acho que o traço que você destaca aqui, que ficou subscrito na sua fala, é que ele é cascudo também, aguenta, né? Aguenta esse tranco, como o próprio Lula aguentou e aguenta durante 50 anos, foi atacado, chamado de terrorista e tudo mais. É isso aí que a gente vê, quer dizer, enfim, a esperança, né, da humanidade ainda, pelo menos. Olha, para terminar, A.F. Faustino aqui, parabéns, Jorge, sabe as palavras, Estados Unidos não sobrevive sem guerras, a história prova. Meus queridos, meus amores, que nos acompanharam aqui durante essa manhã, que já entra na tarde deste feriado 15 de novembro, agradeço demais a presença de todos vocês. Estamos aqui, vamos seguir com o nosso jornalismo, eu volto mais tarde também pela TVT, com o podcast, e eu desejo um final aí de uma sequência de feriado muito boa para vocês que vão trabalhar no feriado, bom trabalho, como nós, né, Folena? E a gente segue aqui. Obrigado a todos, valeu, Folena, sempre bom. Obrigado, Lincoln. Um abraço para todos.